Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 12. Eu sinto os céus abertos nesse lugar. Eu ouço o som de um vento impetuoso movendo as nossas vidas, movendo os nossos corações. Eu posso contemplar, através dos olhos da fé, uma atmosfera de glória. Existem rios que fluem do trono de Deus, e esses rios jorram. Avivamento não é uma cachoeira. Eu sou da cidade da Cachoeira, do Véu da Noiva. Paulo Afonso é uma ilha artificial, são várias cachoeiras. Mas avivamento não é uma cachoeira descendo sobre você. Avivamento é rios de Deus fluindo de dentro de você. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que flui naturalmente de dentro para fora. Porque está escrito na palavra: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, rios e rios de águas vivas. Deixe esse rio fluir. Porque onde esse rio fluir e por onde ele passar, haverá vida. Haverá vida. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, foi me dado 15 minutos, mas eu não preciso mais do que isso. Já é mais do que suficiente para entregar o recado que Deus tem para as nossas vidas. Eu vi certa ocasião que 2 homens subiram no altar, no púlpito, e os dois leram o mesmo texto. Só que um leu o texto, que era justamente o Salmo 23, e foi tudo muito comum. E foi tudo muito natural. E o outro homem que veio em seguida, ele leu o mesmo texto, que era o Salmo 23, e Deus tomou a igreja, e foi algo sobrenatural. Alguém procurou um pastor ancião e disse: eu não entendo. Os dois leram o mesmo texto, a mesma passagem, e porque as reações da igreja foi totalmente diferente. E o sábio ancião disse: é porque um conhece o texto do pastor, e o outro conhece o pastor do texto. Um conhece o salmo do Senhor, o outro conhece o Senhor do salmo. E nós estamos aqui porque conhecemos o Senhor do salmo, nós conhecemos o pastor do texto, e ele se encontra nesse lugar para fazer fluir o seu Espírito em nossas vidas. Gênesis 15, versículo 12 diz: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o aconteceram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem a sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O nosso Deus é um Deus de aliança, e toda aliança estabelecida por Deus é um pacto inviolável. Perceba que a vocação e o chamado de Abraão se dá ainda no capítulo 12. Ele já era chamado, ele já era escolhido. Em outras palavras, ele já era crente, ele já era cristão, ele já era evangélico. Mas ele ainda não tinha uma aliança com Deus. E Deus faz uma aliança com Abraão. Deus o convida para essa aliança. E ele apresenta inúmeras dificuldades. Eu já sou um ancião e a minha esposa é estéril.
as circunstâncias são adversas e não são nada favoráveis. E ele pergunta: Deus, como é que isso pode acontecer? Você já percebeu que Deus não dá muita satisfação? Deus não existe para ser compreendido, mas para ser obedecido. E se Deus está te chamando para viver uma vida de milagre, aprenda: milagre não se explica, milagre se vive. Porém, a Bíblia nos diz que Deus fez com que Abraão pegasse um pesado sono. E de repente, ele tem uma visão onde os animais são partidos no meio e é feito um corredor, e durante aquele corredor fica sujo, tomado de sangue. Às vezes a gente olha para esse texto e não compreende bem o que o texto realmente quer nos falar. Mas a cultura antiga daqueles povos, havia um pacto, havia um tratado, havia um acordo, havia uma aliança. Que quando os homens queriam fazer compromisso um com o outro, eles matavam os animais, faziam um corredor imenso, e ali eles passavam de mão dadas, um olhando para o outro e dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir com minha palavra. Deus chama Abraão para uma aliança, para um contrato, para um pacto. Porém, Deus não passa com Abraão. Deus faz com que Abraão pegue-se no sono. E a visão que Abraão tem é Deus passando sozinho. E é isso que me surpreende, porque está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 13: não havendo ninguém superior a Deus para quem pudesse jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te farei pai de numerosas nações. Se você tem aliança com Deus, se você deseja talvez nessa noite fazer a sua aliança com Deus, meu irmão, entenda que a aliança não depende do que você é, do que você tem ou do que você faz. A aliança que Deus estabelece conosco, acima de tudo, se baseia no seu nome. E a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que o nosso Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. É um compromisso que Deus tem consigo mesmo. É um compromisso que Deus estabelece com sua essência e com sua natureza. E nós bem sabemos qual é a essência e a natureza de Deus. É aquilo que está escrito em Números 23, 19. Ele não é homem para que minta, ele não é filho de homem para que se arrependa. Se porventura ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Se ele falou, ele mesmo fará. Eu fico imaginando agora Abraão pensando consigo mesmo: Deus vai passar comigo, nós vamos passar de mão dadas, e a partir de então nós teremos um acordo, nós teremos um tratado, nós teremos uma aliança. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Deus passa sozinho. E a grande lição, meus irmãos, eu fico a imaginar Deus passando sozinho, porque não há homem que possa se igualar com ele. Não havendo ninguém superior a si, ele jura por si mesmo. É como se ele dissesse: Abraão, você pode esquecer, mas eu não me esquecerei. Abraão, você pode falhar, mas eu não falharei. Abraão, você pode até desistir, mas eu não desistirei, porque a aliança é comigo mesmo. O início do texto vai nos dizer que Abraão pergunta a Deus: como isso vai acontecer? Não sabe. Deus completa essa promessa quando Abraão tem 100 anos, irmãos. Ele esperou 25 anos, 75 até os 100 anos. Deus muda o nome de Abrão para Abraão quando ele tem 99 anos. E você está pensando em desistir, dizendo que não suporta mais? Deus tem coisa grande contigo. Sair da caverna, porque quando ele apareceu a Elias na caverna, ele disse: sai, porque a tua caminhada é sobre modo longa. Deus ainda tem coisas grandes a realizar na tua vida. E Deus cumpre a palavra, cumpre a promessa quando Abraão tem 100 anos. Mas o que fez com que Abraão viesse a acreditar foi justamente esta palavra. Sabe o que chama a atenção, pastor Francisco? Se olharmos atentamente o texto, Deus está dizendo desde o início: eu te darei, eu te darei, eu te darei, conjugando o verbo para o futuro. Mas se você atentar bem para o versículo 17, Deus já não diz eu te darei. Versículo 18, Deus diz: eu te dei. Só que ele não tinha nada. Essa é a maneira de Deus agir, sabe? Nós estamos presos no tempo físico, passado, presente e futuro. Para Deus não existe isso.
Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. E Ele muda o verbo agora. Ele já não diz mais eu te darei, Ele diz eu te dei, Abraão. É apenas uma questão de tempo. Eu te dei. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem na sua vida, meu irmão, mas Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se ouviu com ouvidos Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você espera, Deus está trabalhando, movendo céus e terra para te abençoar. Isaías 49, versículo 23, a parte terminal diz: mas aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Em outra versão diz: não serão confundidos. Não pense que você vai voltar para o Brasil frustrado, porque Deus tem coisas grandes contigo nessa terra e neste lugar. Aleluia. Deus diz: Abraão, eu te dei, eu te dei, eu te dei. Já não é mais a expressão eu te darei. Mas eu acho interessante quando ele diz, justamente no versículo 5: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Deus conduziu Abraão para um lugar que ele pudesse contemplar a grandeza de Deus. Deus te atraiu a este lugar, assim como fez com Abraão. Tirou Abraão da sua tenda, da sua zona de conforto, e diz: olha para os céus. Sai do lugar que limita a tua visão. Eu não sei que lugar é esse que está limitando a tua visão, mas Deus está te conduzindo para um lugar em que você pode contemplar a imensidão do Criador e reconhecer que Ele ainda é Senhor, autor da sua vida, autor da sua história. Aleluia. Deus conduziu Abraão, retirou da sua zona de conforto. Você tem que sair dessa tenda, meu irmão, dessa zona de conforto, e começar a contemplar os céus, e contemplar a grandeza de Deus, conforme está escrito no Salmo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras feitas por sua mão. Abre os seus olhos e contemple. Eu creio que Deus está fazendo aliança com pessoas hoje aqui. E Deus está mudando o verbo, meu irmão. Não é mais eu te darei, eu te dei. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E enquanto esse tempo não chega, lembre-se do que está escrito em Isaías 43, versículo 3: antes que houvesse dia eu era, agindo eu, quem impedirá? Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua casa. Deixa Deus agir no teu lar. Deixa Deus agir na tua família. Deixa Deus agir nos teus negócios. Deixa Deus agir na tua profissão. Deixa Deus agir no teu ministério, na tua vida familiar, emocional, sentimental, espiritual. Deixa Deus agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Não há no céu, não há na terra, não há debaixo da terra alguém que possa impedir os desígnios de Deus de se cumprir na sua vida, meu irmão. Aleluia. Deus tem uma aliança contigo. Quantos podem dizer amém? Agora saiba que essa aliança não depende do que você é. É como diz aquela canção, né? Não se trata de nós. Somos apenas coadjuvantes, gente. Permita-me dizer isso, pastor. Você ainda não percebeu? A Bíblia não é um livro de muitos heróis. A Bíblia é um livro de um herói só. O resto é coadjuvante. Eu sou coadjuvante, você é coadjuvante. Abraão, Isaac, Jacó, coadjuvante. Davi, Elias, Salomão, tudo coadjuvante. É Deus escolhendo homens e através da história desses homens engrandecendo o seu nome. Esse Deus continua agindo da mesma forma. Ele escolheu você nesse tempo, nessa geração, nesse lugar, para que o nome de Deus fosse glorificado através da sua vida. É a aliança que Ele estabeleceu com você, mas essa aliança
não se baseia em você, se baseia nele. Você lembra de Manoá? Quando Deus se revela a Manoá e diz: tu terás um filho, Manoá, e este filho livrará os israelitas da mão dos filisteus. Quem foi esse? Sansão. Como foi que a vida de Sansão andou errado? Mas a Bíblia diz lá no finalzinho da sua história, que quando ele simplesmente empurra aquelas colunas e o palácio cai sobre todos, a Bíblia nos diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Moral da história: cumpriu ou não cumpriu os planos de Deus na vida de Sansão? Agora Sansão poderia ter ficado em Israel, ter casado com a judia, ter vivido bem e feliz, mas ele escolheu os caminhos errados. Mas mesmo assim, o propósito de Deus na vida de Sansão no final se cumpriu. Lembra do rei Acabe? Quando Micaías diz: não vá para a guerra, porque se você for para a guerra você morrerá. Ele foi, e o exército do inimigo disse, e ele foi disfarçado de soldado, ele não foi como rei. E o exército do inimigo disse bem assim: um soldado disse: eu vou jogar essa flecha ao acaso, se ferir alguém, feriu. Quem foi que feriu? Acabe. Não sei se você está entendendo, meu irmão. Deus é um Deus de desígnios. Deus é um Deus de propósitos. E existe propósito de Deus sendo estabelecido nesse lugar, em sua vida, em nossa vida. E a nossa oração nessa hora é que esses propósitos venham se cumprir para o bem. Deus não precisa de ajudinha. Você não precisa de abra seus olhos. Sara está do seu lado. Muitos homens estão deixando o ministério, perdendo a bênção, porque ao invés de olhar para a guerreira, está olhando para a aventureira. Não se esqueça da guerreira que começou contigo, que saiu de Ur dos Caldeus ao teu lado, construindo uma história ao seu lado. Que erro foi esse que até hoje a gente paga o preço? Tudo porque ele quis ajudar a Deus. Tudo porque ele quis fazer uma ajudinha. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa somente da sua obediência. É por isso que em Gênesis 17, versículo 1, Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser-te uma bênção. Abraão tinha saído da presença de Deus, não sei qual foi o motivo, mas Deus mesmo assim o visitou mais uma vez e disse: Abraão, anda na minha presença e ser uma bênção. Talvez você tenha se afastado da presença de Deus, mas Deus se encontra nesse lugar para dizer: João, Maria, anda na minha presença e ser tu uma bênção, porque grandes coisas tem o Eterno para realizar em sua vida, em sua história. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.